Josué capítulo 6, versículo 1. Deus já te deu a vitória. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, os seus homens de guerra. Saiba que entreguei, já está entregue esta cidade nas suas mãos. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo alcançará, o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Amém. Muitos processos de conquista enfrentam oposição. Não existirá na sua vida e nem na minha vida e em lugar nenhum, nenhuma grande conquista sem uma grande oposição e sem uma grande disposição da sua parte em enfrentar, sem medo, a oposição que se levanta contra a sua conquista. Nós podemos identificar este fato aqui na história relatada no episódio de Josué, que está com todo o povo de Israel. São mais de 2 milhões de pessoas que estão com ele. Eles já saíram do Egito pela liderança de Moisés. Eles já atravessaram o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés. Eles já passaram 40 anos peregrinando pelo deserto sob a liderança de Moisés e Josué. Porém, ao chegarem próximo à terra que Deus havia prometido dar a eles, terra que mana leite e mel, Moisés é tirado e Josué deve assumir o lugar deste ícone do Velho Testamento, uma figura ímpar da Bíblia, que foi Moisés, homem que falava face a face com Deus, homem chamado de amigo de Deus. Josué assume sob uma promessa de Deus de estar com ele, de abençoá-lo, de guardá-lo, de protegê-lo. Deus diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, logo no capítulo 1 de Josué. Josué, com esses 2 milhões de pessoas, atravessa o rio Jordão, como num reprise da travessia do Mar Vermelho. Agora Josué atravessa o rio Jordão quando a água está passando da ribanceira, está no tempo da cheia, e ele passa com o povo de Israel, e agora está em direção à terra de Canaã para uma grande conquista. Mas ao chegar em Jericó, os portões da cidade estavam, diz o texto, rigorosamente fechados, e os muros altos, e ninguém entrava e ninguém saía. E Josué tem essa incumbência de lutar contra a primeira cidade, depois de atravessarem o Jordão, na conquista da terra de Canaã. Olhe para mim, escute, eu vou dizer: nada vem fácil. Se algo vier fácil, é porque não é algo muito bom. Você e eu sempre enfrentaremos dificuldades,
para alcançarmos as vitórias que desejamos. As forças da maldade sempre estarão tentando impedir você de conseguir aquilo que Deus prometeu dar a você. Sempre existirá uma força do mal, poderes demoníacos. Satanás não quer que tenhamos uma vida abençoada. Se há alguém interessado em que você seja frustrado, derrotado, falido, decepcionado, depressivo, com ideações suicidas, este é Satanás. Pode ter certeza que se você está desanimado, cansado, frustrado, abatido, desorientado, com ideações suicidas, que a vida perdeu sentido para você, levante-se urgentemente. Preserve a sua fé, porque Satanás está cirandando. Satanás está ao seu derredor. Mas eu venho nesta noite dizer para você que a Bíblia Sagrada diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Se Satanás está ao derredor, ao meu redor está o anjo do Senhor para me livrar do mal. E isso deve preservar a minha confiança e a minha disposição em lutar, porque Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, preserve a sua fé. Deus já te deu a vitória. Olhe para a sua família. E ainda que Satanás tenha conseguido encontrar uma brecha em alguém da sua família, mantenha a guarda você. Levante-se como um verdadeiro guerreiro, porque o Senhor já te deu vitória. O inimigo não quer que você tenha profundas experiências com Deus, mas deixa eu lhe dizer, quanto mais o inimigo trabalha contra você, mais o Espírito Santo te dará experiências profundas com Deus. Tenha certeza que o diabo fará de tudo para evitar que você obtenha as suas vitórias. Ele vai criar barreiras, ele vai levantar muros, ele vai trancar portas, ele vai colocar cadeados, ele vai pôr correntes, ele vai tentar impedir tudo, para impedir você de continuar caminhando, porque o inimigo cria um cenário, uma oposição grande, rigorosamente grande, mas não há nada que seja maior do que o Altíssimo. Nós andamos com o Todo-Poderoso, nós andamos com aquele que está acima de todas as coisas, e este Deus continua no controle de tudo. Não duvide disso. Por mais que seus olhos procurem e não vejam uma saída, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, não deixe de pensar que os melhores anos da sua vida ainda estão por vir. Pastor, mas eu já vivo anos maravilhosos. Pois se prepare para anos ainda muito maiores e melhores na sua vida. Se você recebe, dá uma salva de palmas. Me ajude a tomar água. Deus ordena a bênção, Deus ordena a vitória. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Portanto, a confiança no Senhor, a fé, é imprescindível no processo de alcançar grandes conquistas. Eu vou repetir. A confiança no Senhor, que é a nossa fé, é imprescindível para nós alcançarmos grandes conquistas. Josué chega a Jericó e encontra um cenário totalmente desfavorável. Muros altos, portões fechados, todo mundo dizendo que não tinha jeito, não tinha jeito. E você já viu uma solução assim? 6 dias vocês vão rodear a cidade. No 7º dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes, e na 7ª vez vai tocar a trombeta com chifres de carneiro, e a muralha vai cair, e vocês devem atacar a cidade e vocês vão conquistar. Impossível. Que estratégia mais louca é essa? Pois bem, Deus usa maneiras diferentes para que a glória não seja nossa, a glória seja dele. Deus vai fazer de uma forma tão simples, você vai falar assim: não, se eu soubesse disso, eu não teria perdido aquela noite de sono. O que eles têm que fazer? Rodear a cidade. Ora, irmãos, quem aqui faz caminhada diária? 3 vezes na semana? 2 vezes na semana? Eu estou nas 2 vezes. A minha esposa faz quase todo dia. Tadinha, agora não está podendo. Agora imagina, o que Deus está pedindo para esse povo era uma coisa simples, era uma caminhada.
Era uma caminhada, era uma procissão. Quem aqui já participou de procissão? Uma volta, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto. Agora no 7º dia vocês já vão estar no pique. Os músculos já pararam de doer. Mas esse povo está 40 anos caminhando. A caminhada para eles é o de menos. Deus pediu pouco, não foi não? 40 anos caminhando no deserto. Caminhar ao redor da cidade é moleza para esse povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais lutas vier, mais pronto você estará para a próxima luta. Vai chegar um tempo que vai chegar a luta na sua vida, você vai dizer assim, demorou para chegar, hein? Por que não veio logo para sair logo? Você vai rir à toa, sabe por quê? Porque você adquiriu tanta confiança em Deus. A vitória é assim, mantenha a sua fé, preserve a sua fé. Deus já te deu vitória. Esta é a expectativa que você deve viver hoje, porque Deus tem promessas para os que lhe pertencem. Repita comigo: Deus tem promessas para os que lhe pertencem. Você pertence ao Senhor? Levante a sua mão e dê um glória a Deus bem forte. Diga para o inimigo ouvir: eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, Deus tem vitórias para a minha vida. Aplauda Ele bem forte, bem forte. Essa é a primeira realidade que aprendemos aqui. Deus tem promessa para os que lhe pertencem. Eu amo aquele texto do profeta Jeremias. Quando eu li esse texto, eu fiquei apaixonado desde a primeira vez. Jeremias 29, verso de número 11, o Senhor diz assim: porque sou eu, leiam comigo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Planos do quê? Falou seu irmão, Deus tem planos de fazer você prosperar. Diga, planos de prosperar. Quando Deus diz que tem um plano, Deus tem um plano a cada criatura. Tá bom. Deus tem um plano para cada um. Quais são os planos dele? Quais são os planos dele? Planos de fazê-los. Acabou. A vontade de Deus é essa. Deus não vai causar dano. A circunstância pode parecer que vai lhe causar dano, mas o plano de Deus é de te fazer prosperar, pode ter certeza disso. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Faz assim, futuro. Futuro é o que eu não estou vendo ainda. Futuro, faz assim, futuro. Tem algo de bom vindo da parte de Deus em minha direção. Tem algo de bom vindo do futuro em minha direção. O que é que está vindo do futuro em sua direção? Planos perfeitos de Deus para você prosperar. Prosperar é ser feliz, prosperar é viver de vitória. Há um casamento chegando por aí, receba, irmã, em nome de Jesus. Há um Isaac esperando por você, aleluia. Há uma Rebeca do Senhor abençoada. Não é plano de causar encrenca na sua vida, é bênção de Deus. Assim como foi com Josué, a promessa de Deus é para nós hoje também, assim como foi para Israel. Não pense que você está caminhando à mercê da sorte. A sua vida não é obra do acaso, tem desígnio de Deus na sua vida. Tudo o que acontece na sua vida tem propósito de Deus. Deus tem uma direção baseada, planejada, organizada para você. Isso é uma verdade. Não deixa o diabo falar para você que a sua vida é obra do acaso, que se você não fizer com sua força, ninguém vai fazer, que se você não fizer... Não. Você vai lutar, mas Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia. Deus tem propósito para nós. Deus não falou para o povo de Israel, diz assim, ou para Abraão, e diz, vai e vamos ver o que acontece. Não, Deus disse para Abraão, sai daqui porque eu vou te dar uma terra prometida. Quando Deus disse para Moisés, vai e tira o meu povo do Egito que eu vou levar vocês à terra de Canaã. Quando Deus pegou Josué e disse, saia daí porque eu vou estar com você, onde pisar a planta dos teus pés eu te darei, como fui com Moisés eu serei contigo. Deus está com Josué agora dizendo assim, essa cidade vai cair, eu já te dei a vitória. E Deus está olhando para mim e para você na noite de hoje, está dizendo assim, eu já dei a vitória para você, mantenha a sua fé.
Grande problema é que a gente começa a olhar, fulano caiu, fulano desviou, fulano não sei o quê, a igreja tal, fulano não sei o quê, aconteceu um fato lá em outra cidade, não sei o quê, a calamidade da igreja, a igreja está pervertida, tem igreja pedindo dinheiro, cobrando dinheiro. Eu não quero saber, eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, eu vou manter minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, e é Ele quem me dá a vitória. Eu vou repetir o verso 2. Verso 2 diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei. Amém? Entregarei? Não é futuro, é presente. Eu mas ele não tinha ainda a cidade na mão, assim como você não tem, mas Deus está dizendo: eu já te dei. Eu entreguei o Hebrom para vocês. Detalhe é só que a gente está conquistando. Primeiro dia que eu coloquei o pé aqui dentro, Deus disse: é de vocês. Por isso que eu já andei tudo aqui no primeiro dia, eu tenho isso filmado. Agora nós estamos só conquistando, é um processo apenas. Deus não deu no mesmo dia, porque senão a gente não ia ter o que fazer. Já pensou? Deus dá, falou: está pago. Agora eu estou até com preguiça de comer. Não, eu já mandei, os caras estão construindo. Ah, Senhor, tá bom. Daqui a pouco já deu, então bota um outro para pregar. Isso já mandei outro para pregar. Eu já morri, já fui embora. Se Deus ter tudo de uma vez só, não tem graça. Você entendeu por que você está no meio desse processo? Para a vida fazer sentido. Deus diz: eu não darei no mesmo dia para vocês, para que não aconteça algo ruim com vocês. Nós estamos num processo. O Senhor nos dá a vitória, mesmo que ainda não tenha acontecido. Deus entregou Jericó. Alguns reclamam: ah, pastor, mas não está acontecendo nada na minha vida. Está acontecendo sim, irmão. Não pense que o silêncio de Deus é porque Ele se esqueceu de você. Às vezes Deus fica em silêncio para ver a nossa reação, para ver até que ponto nós confiamos nele. Ah, pastor, mas eu não sei se verdadeiramente... Pastor, está passando, eu preciso casar. Pastor, eu preciso melhorar na empresa. Pastor, eu preciso... Sabe, Deus está preparando tudo. Não se apavore, não seja apressado. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Que lindo isso! Deus já nos abençoou. Você fala: pastor, aquele texto estava no Velho Testamento, esse está no Novo. Diga comigo: bendito seja meu Deus, que já me abençoou. Acredita nisso, mantenha fé, mantenha confiança. Eu já sou abençoado, eu não vou ser abençoado, eu sou abençoado. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. Então não devemos olhar para o futuro pensando: será que vai ser bom? O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai acontecer daqui para frente? Faz uma coisa: seja como águia, abre as asas e deixa o vento da tempestade te levar a voar mais alto. Diante de Deus, que controla e tem todo o poder, não existe incerteza, tá bom? Segundo, preserve a sua fé, por favor. Deus já te deu vitória. Deus não apenas faz promessas, mas Ele intervém na nossa história. Aleluia! Esteja preparado para intervenções sobrenaturais de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Não se desespere, mantenha a calma. Foram estas as palavras de Deus ao povo de Israel: vejam o livramento que o Senhor fará. Então somente marche, então somente siga em frente. Quando Josué está, alguns dias antes, diante dos muros da cidade de Jericó, Deus dá algumas experiências para ele. E uma delas é esta aqui de Josué capítulo 5, verso 13 e 14, da intervenção sobrenatural de Deus naquele processo que Josué estava passando. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima, não olhou para baixo, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós
ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Uau! Uau! Como diz assim, eu sou por todo mundo. Você está esperando por mim? Você está olhando para ver como é que vai conquistar esta vitória? Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Esse é um homem que está em comunhão com Deus. Está olhando para onde? Está olhando para onde? Para cima, para o alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me pode vir o socorro? Diz um salmo da Bíblia Sagrada. Eu gosto, que visão maravilhosa, que diálogo, que esse diálogo nos ensina? Que Deus não apenas faz promessa, mas Deus vem próprio. Esse aqui é chamado de teofania. Quem lembra na virada do ano que eu desejei que vocês tivessem várias epifanias? Lembram? Todo mundo lembra o que é epifania? Experiências pessoais com Deus no dia a dia. Epifanias. Aqui é uma teofania, é uma epifania e também uma teofania. Ou seja, o próprio Deus, na pessoa bendita do Filho, ali interferindo com a espada na mão, dizendo: Josué, eu estou lutando por você. Porque ele não se apresenta como um anjo, ele fala que ele é sou um comandante do exército do Senhor. Eu comando. Quando Deus dá uma ordem, eu que dou o comando. Isso é uma experiência maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá na sua casa tem um comandante desse de Deus com uma espada na mão para te dar vitória. Aqui na noite de hoje tem um comandante de Deus, hostes espirituais enviadas por Deus para te dar vitória. Então Deus intervenha, seja forte, seja corajoso. Há um poder muito maior que está do seu lado. Não fique com medo de homem, não fique com medo de pessoas, não fique com medo de obra de macumba, de feitiço, não fique com medo de Satanás, não fique com medo de nada. A sua coragem te dá a capacidade de ver Deus pelejando as suas pelejas, lutando as suas batalhas. Jeová vai à sua frente, o inimigo vai ter que recuar, ele vai ter que abrir caminho, o inimigo vai vir contra você por um caminho, mas vai sair correndo, vai fugir por 7 caminhos, porque quando ele vier contra você, tem um comandante do exército de Deus com uma espada na mão, meu irmão. Você já entregou sua vida para Jesus? Quantos já entregaram a vida para Jesus aqui? Pois então tem um comandante de Deus, tem um comandante do exército de Deus com a espada na mão para te guardar, te proteger e te dar vitória. Deus está intervindo na sua vida. Eu tenho este Senhor que está comigo. E eu tenho uma promessa em Mateus 28, versículo 20. Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Terceiro, olhe para Deus, põe os seus olhos em Deus e não no problema, por favor. Pare de ficar olhando só para o problema. Confie em Deus. A confiança em Deus nos traz grandes conquistas, mas Deus exige que a gente mantenha o foco. O grande problema é que a gente começa bem e depois para, e Deus quer que eu fique olhando para Ele. Algumas pessoas sempre têm a percepção negativa das coisas, fica com vitimismo. Ao invés de olhar para o lado certo, fica olhando para o lado errado. Fita os seus olhos, olhe para Deus. Há uma máxima no meio evangélico que a gente fala muito: não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Um dos segredos para um processo de conquista vitorioso é olhar para Deus e não tirar os olhos dele. Irmãos, quando Pedro, no meio de um vendaval, Jesus vinha andando sobre as ondas, disse assim: não temais.
Discípulos que estavam no barco ficaram com medo, dizendo: é um fantasma. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. Ele desceu do barco e começou a andar. Mas diz a Bíblia que, fitando os olhos no vento, tirando os olhos de Jesus e olhando para o vento e para as ondas, começou a afundar. Quando você tira os olhos de Deus e olha para o problema, você afunda. Ele gritou e Jesus o socorreu. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Os montes estão sempre em cima. Nós gostamos de ficar muito no vale da sombra da morte, no vale da tristeza, no vale de lágrimas. Nós gostamos de ficar nos vitimizando, com chorinho, com peninha, para que todo mundo olhe para a gente. Não, irmão, ainda que você esteja sofrendo, não estou querendo dizer que você não pode buscar ajuda e socorro. Busque ajuda e socorro, pessoas, é preciso falar, mas você tem que levantar e dizer assim: eu vou vencer, essa peleja eu vou vencer. Escreve, diga assim, sabe, escreve. Como é que você tem certeza que você vai vencer? Primeiro, Deus tem um plano na minha vida. Segundo, Deus intervém na minha vida. Terceiro, os meus olhos estão fitos no Senhor. Ponto final. Você está pronto para isso? Se você está pronto para isso, eu quero orar por você já. Deus deu vitória a este povo. Deus deu vitória. Deixa eu lhe dizer, não há enfermidade que você não possa vencer pelo poder do nome de Jesus. E se essa enfermidade te vencer, é porque Deus quer te promover. Eu sei, você não está querendo a promoção agora não, mas tudo bem. Deus sabe que você não quer, mas todos os nossos dias estão contados diante do Senhor. Deixa eu lhe dizer, não há circunstância que Deus não possa intervir. Para de olhar para os problemas, comece a olhar para o Senhor. Creia que Deus está no controle de tudo. Não importa o tipo de necessidade que você tem ou você chegou aqui nesta noite. Por favor, não pense que há alguma coisa nova debaixo dos céus. Alguém já passou pelo que você passou e Deus já operou um grande milagre. Se ninguém passou pelo que você está passando, Deus tem um milagre só para você. Do ponto de vista, pode parecer impossível a conquista, mas do ponto de vista de Deus, Ele já te deu a vitória. Portanto, confie nos planos de Deus, mesmo que eles pareçam sem sentido. Confie no plano de Deus, mesmo que pareça sem sentido. Não faz sentido rodear uma cidade, não faz sentido tocar trombeta, não faz sentido um negócio desse. Mas Josué teve que confiar. Será que o povo lá em cima do muro vai ficar tonto de ver a gente rodear aqui embaixo? Ou eles vão achar que nós somos tontos? Há coisas que Deus manda a gente fazer que não faz sentido. Não fazia sentido. Por que Deus deu um sonho ao filho de Jacó, dizendo que ele seria o Senhor em toda a terra? Não fazia sentido ele ser traído pelos seus irmãos. Não fazia sentido José ser jogado numa cisterna. Não fazia sentido José ser vendido. Não fazia sentido José trabalhar de escravo na casa de Potifar, já no Egito. Não fazia sentido ele ser acusado injustamente de assédio sexual. Não fazia sentido ele ser jogado numa cadeia. Não fazia sentido ele interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. Não fazia nenhum sentido ele ser esquecido pelos amigos. Deixa eu lhe dizer, para os homens poderia não fazer nenhum sentido, mas diz a Bíblia que José mais tarde vai dizer dessa forma: vocês tinham um plano contra mim. Gênesis 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, meus irmãos, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Aquilo que não faz sentido é porque Deus está trabalhando. Você diz assim: pastor, não faz sentido isso está acontecendo comigo. Sim, aos olhos humanos não faz. Espera um pouquinho mais, Deus está trabalhando. Deus tem promessas, Deus intervém. Não tire os seus olhos de Deus e acredite que Deus tem sobre a sua vida um propósito e um plano, ainda que pareça
sem sentido. Deus tem uma sabedoria. Quando Deus mandou Noé construir um barco, não fazia sentido. Ele estava numa terra que não chovia e não tinha rio e nem mar perto. Mas Noé fez o barco, não fazia sentido. Através daquele barco foi salvo ele, a mulher, os filhos e as noras. Aleluia. Ainda que não faça sentido, persevere. Persevere. Eu preciso dizer isso. Eu vou orar por você já. Eu vou pedir para eles daqui a pouco, para pegar os envelopes vermelhos. Eu quero orar por você. Sabe, a obediência é o segredo de você conquistar grandes vitórias. Porque não adianta nada Deus traçar um plano para você e você não estiver disposto a obedecer. A obedecer. Porque essa obediência a Deus deve ser irrestrita. É total. Ou eu obedeço integralmente ou não. Eles podiam dizer: Deus mandou fazer 7, vamos fazer só 3 e no terceiro dia a gente dá 7 voltas. Não. Tenha paciência, irmão, tem um processo. No caminho da sua vitória existe um processo. Levante a cabeça e diga: há um processo. E tem um ciclo. Tem um ciclo para se cumprir. Tem que ser 6 dias uma volta e no 7º 7 voltas. Deus tem uma maneira. Então, obediência. O Noé obedeceu. Os homens de Deus da Bíblia, Moisés obedeceu. Ele saiu. Moisés foi orar a Deus: Senhor, e agora? O faraó vem atrás, montanhas, o que eu faço? Deus diz: diga ao povo de Israel que marche. Êxodo 14. Disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Obedeça. Ele marchou e o mar vermelho se abriu. A obediência a Deus deve ser irrestrita, é completa, é total. Ainda que você, aqui, escuta o que eu vou dizer, ainda que você não compreenda agora. Pedro não compreendia o que Jesus estava falando para ele. João capítulo de número 13, verso 7. Jesus olhou para Pedro e diz assim: você não compreende agora o que eu estou lhe falando. Ó irmão e irmã, mais tarde, porém, entenderá. Você não está entendendo o que está acontecendo agora? Espera um pouquinho, permaneça fiel. Mais tarde você entenderá. Eu não entendia por que nós estávamos enfrentando aquela luta lá no espaço Rio Mar. Quando o aluguel subiu, eu não estava entendendo. Eu me lembro que eu me apavorei. Eu falei: meu Deus, o ano de 2016 foi um ano muito difícil, porque o aluguel passou de 20 e poucos mil para 50 e pagávamos 42 de aluguel. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Não, para onde nós vamos? Que eu não estava entendendo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Marcos, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Se eu pudesse voltar no tempo e voltar lá e dizer assim: Marcos 2 anos mais novo, 3 anos mais novo, você não está entendendo agora. Mas tem um lugar tão lindo, com a gente tão bonita lá, tão grande, que o povo vai chegar e vai ficar e vai chamar até Hebron. Não é assim que a gente fica aqui? Se alguém dissesse para a gente, quando a gente estava lá atrás, naquele sufoco, a gente não entendia. Então, obedeça e tudo vai acontecer. Pelas coisas que você reclama hoje, será que você vai agradecer amanhã? Então não reclame. Se José ficasse reclamando lá no poço, a Bíblia diz que em todas as etapas na vida de José, Deus era com ele. Eu preciso falar: mantenha a sua santidade. Mantenha sua santidade. Sabe o que pode roubar sua conquista e sua vitória? Pecado. Pecado é a única coisa que impede Deus de agir. Um homem foi contratado para amaldiçoar Israel. Está lá no Velho Testamento essa história. Balaão era tipo um feiticeiro. E Balaque, um rei, sabia que Israel estava vindo para passar pela terra dele, ficou apavorado. Aí contratou esse feiticeiro para fazer um trabalho amaldiçoando Israel. O Balaão recebeu o dinheiro, foi fazer o sacrifício,
Só que em vez de Balaão amaldiçoar Israel, abençoou. Voltou e o rei falou: eu mandei você amaldiçoar, você abençoou. Ele disse: como é que eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Esse feiticeiro teve uma ideia: só tem um jeito da gente destruir esse povo de Israel. Como? Se eles entrarem em pecado. E como é que eu vou fazer para isso? O feiticeiro era inteligente. Coloque mulheres para passar na porta da tenda dos homens de Israel. Aí quando elas estiverem passando, diz assim: oi. Ou quando algum homem de Israel passar na porta da tenda das mulheres de vocês, fala assim: entra para tomar um leite. E quando ele entrar, as mulheres seduzem eles e levem eles para a cama, porque aí vai entrar pecado de adultério no meio do povo de Israel e a maldição virá, e aí você pega o povo de Israel. Não foi isso que aconteceu? Percebeu? Deus tinha um plano, mas o plano foi frustrado por causa de pecado. Por isso que Deus disse para Josué: fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Ei, Deus está dizendo para você, moça, moço, homem, mulher: santidade. 3 armas você precisa para vencer e ter conquista diárias: vigilância, oração, leitura da palavra. Repita comigo: vigilância, oração, leitura da palavra. Se você orar todos os dias, ler a palavra todos os dias e manter-se santo. Pastor, eu não consigo. Eu sei que não. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Foge do pecado, foge da imoralidade, foge. Você sabe, o Espírito Santo está falando com você agora, mulher. O Espírito Santo está falando com você agora, homem. O Espírito Santo está falando com você, moço e moça. Você sabe que está em pecado, você sabe que precisa mudar, e Deus está dizendo: santifica. Deus já havia dito a Josué: santifica, lá no começo. E agora Deus vem e diz de novo: santifica de novo. Não toque. Dentro dessa cidade tem muita imoralidade, dentro dessa cidade tem muitos ídolos. Não peguem nada, destruam tudo, senão vocês não terão vitória. Santificação. Paulo diz assim em 1 de Coríntios 9:27: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! Paulo foi o escritor da maior parte do Novo Testamento. O ícone do Novo Testamento se chama Paulo. A gente estuda e decodifica as coisas espirituais do Velho Testamento através da leitura de Paulo. E Paulo vem e diz para mim e para você, irmão e irmã que está aqui, ele, pregador do Evangelho, é o que eu também devo fazer: eu esmurro o meu corpo. Eu faço do meu corpo, não senhor, mas meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quanta gente já pregou nesse púlpito, quanta gente já falou, quantos lugares já falou e foi reprovado porque não soube vigiar, perdeu a bênção. Quantos você conhece? Esses dias eu estava falando com meu pai, minha mãe, contando para ela algumas experiências, pedindo oração. Ela disse: filho, lembra aquele cantor que tinha aqui na igreja? Pois é, falou, nós encontramos com ele, filho, está mendigo na rua, mendigo, diz que não tem nem o que comer, todo sujo na rua. Por quê? O que aconteceu, mãe? Se envolveu com pecado, e era um cantor famoso lá em Maringá. E o pior, o Deus desse século parece que cega o entendimento. Não dê lugar ao inimigo. A sua queda não acontece de um dia para o outro, é progressiva, demora às vezes 1 ano, é energia residual. Você vai indo, parece que vai bem, você pecou, mas está bom, ninguém está sabendo, parece, mas não é não, querido, isso vai pedir conta. Josué tinha que vigiar. Se eu não vigiar na minha forma de agir, mesmo que eu tenha feito grandes coisas para Deus, eu acabarei me perdendo. Foi por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás está cirandando a sua vida, e eu estou rogando ao Pai por você. Jesus está intercedendo, e intercedeu por Pedro. Pedro achou que nunca cairia naquele erro, mas caiu. Moço, moça, como pode o moço e a moça manter puro o seu caminho? Salmo 119, verso 9.
vivendo de acordo com a palavra de Deus. Igreja, vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Eu encerro dizendo: persevere em oração e adoração ao Senhor. Persevere em oração e adoração, e eu incluiria leitura da palavra. Aquele povo orou, aquele povo buscou a Deus. Eles deram 7 voltas em Jericó. Os muros da cidade de Jericó caíram e eles conquistaram a cidade de Jericó, que era impossível. Assim você vai conquistar a sua vitória.